vou contar pra vocês a verdade sobre a paralisia do sono, tá? Algumas experiências que eu tive desde criança, né? Se prepara porque são algumas coisas meio que pra alguns pode ser assustador, mas ao longo do tempo a gente vai construindo algo aqui pra vocês entenderem bem de tudo que se trata, ok? Bom, eu me lembro muito bem, sempre tive muitas experiências, né? Desde criança, tá? Desde a minha infância eu via coisas espirituais, né? E literalmente o que muitos não entendem é que alguns filmes de terror até imita, tá? A realidade daquilo que é o mundo espiritual. Um exemplo, eu me lembro muito bem de que eu tinha experiências, né? De que eu via justamente demônios aparecia pra mim durante o período, né? Principalmente na madrugada, quando eu tava naquele período mais sonolento, né? No meio do sono. E eu sempre tive essas experiências espirituais, né? E aqui vai algumas orientações que pessoas podem estar passando por isso e não compreender. E uma dessas coisas é a paralisia do sono. Eu falo porque eu via, tá, gente? Ninguém me contou nada disso, tá? As experiências que eu tive desde criança. Aquela paralisia do sono, quando você geralmente acorda, seu subconsciente parece que tá acordado, você não consegue se movimentar, se mexer ou abrir os olhos, geralmente eu via do que se tratava, e eram entidades, eram demônios, ok? Que estavam ali trazendo opressão. E essa opressão no mundo espiritual trazia essa paralisia, tá? Tô falando de experiências que eu tive, né? Eu sempre vivi num lar cristão, né? Meus avós, né? Minha avó era cristã, ainda da congregação cristã, né? Eu frequentei muito quando eu era criança, né? Mas não entendia muito bem o mundo espiritual, como funcionava. E minha casa, a casa da minha avó, era uma casa muito rodeada do espiritual, né? Seja em relação a guerras espirituais ou em relação a coisas maravilhosas que a gente já viveu através de oração, né? Através de milagres e tudo mais, né? Mas algumas experiências que traumatizam justamente é aquilo que mais a gente consegue se lembrar, né? E literalmente eu me lembrava disso, principalmente quando eu tava naquela fase mais rebelde, assim, né? Saindo de criança, né, pra pré-adolescente, aquela fase mais rebelde. Sempre quando eu fazia alguma coisa que eu sabia que não era ali o correto, né? Eu ficava com muita rebeldia, um exemplo com a minha avó. Minha avó sempre me exortava, né? E falava, ó, Deus não gosta disso, tal, Deus não gosta daquilo, ó, você vigia. E eu entendia instantaneamente que aquilo era uma brecha para que mais tarde, naquele dia, eu sabia que eu ia ter experiências ruins espirituais. Porque era aquela tipo de brecha que havia, né? E aí aquelas entidades começavam a aparecer para mim no mundo espiritual, né? Durante a madrugada. E era período de muito medo, né? Porque algumas coisas, um exemplo, experiências que eu me lembro muito bem, você se lembra daquelas bonecas que tinha antigamente, que você apertava o meio dela e começava a cantar uma musiquinha e tal? E todas as vezes antes dessa entidade aparecer, esse demônio aparecer, que eu considerava como o próprio diabo, né? Aparecer, era como se fosse a maioria das vezes era uma aparência de um homem, só que 100% era 100% sombra, sabe? Como se fosse um vulto, não, mas era literalmente o formato corretamente de um homem, né? Era muita opressão e sempre antes dele aparecer, começava a tocar aquela musiquinha pra mim. Aquela musiquinha sinistra, que eu me lembro até hoje, aquelas musiquinhas que quando você apertava a boneca fazia aquele sonzinho, né? De dentro da boneca, todas as vezes que ia aparecer, antes de aparecer, tocava aquela musiquinha e eu já sabia que algo sinistro estava vindo diante de mim, né? E automaticamente, quando acontecia todas aquelas guerras espirituais, paralisia do sono e tudo mais, depois que eu via tudo aquilo, obviamente, depois que eu conseguia me libertar daquilo, né? Ó, saía correndo para baixo do colchão da cama da minha avó. Ficava deitado nos pés da minha avó, né? Ali com muito medo. E aí ela sempre me exortava posteriormente, dizendo, eu não falei pra você não ficar com essas graças, pra você não ficar com brincadeira, com rebeldia. Ela sempre me exortava, né? Então era rodeado, tá, dessas experiências espirituais e tem continuidade, tá? Espero que no próximo vídeo provavelmente eu vou continuar falando desse assunto com vocês. Se você tá entendendo tudo que eu tô explicando aqui momentaneamente, curta, né? Compartilhe, siga aqui a nossa página, que daqui a pouco eu posto a parte 2 desse vídeo. E eu tô contando experiências, obviamente você entenda. Pelo menos as experiências que eu tive, paralisia do sono. Nessa primeira parte eu explico pra vocês. Não se trata somente de algo completamente científico, como eles tentam explicar, tá? Eu falo porque eu vi. E eu vejo, até hoje, o mundo espiritual. E vejo que a paralisia do sono, literalmente, são entidades demoníacas trazendo opressão, né? E, obviamente, tem como você guerrear contra tudo isso. E se você tá passando por isso, até mesmo ser liberto e entender como funciona todos os processos espirituais. Parte 2, começa a explicar isso pra vocês.